Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Vitorino e hoje eu vou dar uma aula que a gente vai chamar de modelagem do decaimento da eficiência do salário mínimo, uma introdução ao tratamento de dados no ensino fundamental. Basicamente, essa aula aqui ela é uma continuação daquela primeira aula que eu falei para vocês ir em casa com os pais de vocês buscarem os dados de cesta básica, dos itens mais importantes que vocês acham que vocês precisam para sobreviver, tá bom? E aqui, junto nessa aula, a gente vai fazer análise desses dados, tá bom? Primeiro, a gente precisa de ferramentas, certo? E das duas ferramentas mais importantes que a gente vai usar é a porcentagem e a média. A porcentagem, a gente consegue, a porcentagem de algo, certo? Dividindo a parte pelo todo, tá bom? E a média, somando todos os termos, aqui a gente tem x1, x2, x3, até xn, por n. Ou seja, se a gente tiver 9 termos, a gente vai somar esses 9 termos e vai dividir por 9. Se a gente tiver 8 termos, a gente vai somar esses 8 termos e dividir por 8, tá bom? Média aritmética. Aqui, no nosso caso, a gente vai dividir, para ter a porcentagem, a gente vai dividir o item pelo salário mínimo, porque a gente quer saber quantos por cento aquele item representa no nosso salário mínimo, certo? E o todo, então, é o próprio salário mínimo. O item, aí tem que ver o preço do item, tá bom? A média, a gente vai somar todos esses itens e dividir por 3. Por quê? Porque a gente está se referindo em 3 anos, tá bom? A gente está trabalhando em 2021, 2022 e 2023. Então, pode ser os itens ou o salário mínimo. A gente vai calcular a média dos dois itens e o salário mínimo. Separado e depois a gente junta. Tudo bem? Seguindo. Vamos lá. Só para deixar claro que aqui os itens eu estou dando alguns exemplos, tá bom? Tudo bem que o salário mínimo aqui sempre vai ser fixo, porque a gente está trabalhando com o preço desses itens no início de todos os anos, tá bom? A cesta básica, eu falei para você que os anos anteriores vocês podiam pesquisar em alguns sites oficiais, só que a cesta básica do ano atual, eu pedi para vocês conversarem com o pai de vocês e, se eles se sentirem à vontade, terem mais ou menos quanto que eles gastam, levando vocês no mercado e tudo mais, que faria esse trabalho se tornar um ato de pesquisa também, tudo bem? Então, e outra coisa, os itens básicos aqui, eu só vou pegar a cesta básica e energia, tá bom? Porque é o comum a todos. Todo mundo tem que comer e paga energia, tá? Só que vocês podem ter o custo da escola, a passagem, se vocês compram algum lanche, os materiais, pode ter algumas vezes plano de saúde, talvez. Então, cada família tem os seus itens básicos, tudo bem? E, como eu já disse, era para vocês terem pesquisado isso junto com seus pais. Então, vamos lá. Aqui, salário mínimo em 2021, tá bom? A gente vai trabalhar em 2021, 2022 e 2023. Salário mínimo em 2021, R$ 1.100. Cesta básica, R$ 644. Energia, R$ 100, tá bom? Porcentagem da cesta básica, a gente vai dividir 644 por 1.100, que vai ser aproximadamente 54,54%, tá bom? Então, a cesta básica, ela representa 54% aproximadamente do nosso salário mínimo, tá? Só deixando claro que a gente vai dividir a parte pelo todo e vai dar uma fração. Nisso, a gente só multiplicar um número decimal, por 100, que vai dar porcentagem. Tudo bem? Então, vamos. A porcentagem da energia, 100 por 1.100, parte pelo todo, que vai dar aproximadamente 9,09%, tá bom? Aí aqui tem a porcentagem do custo de vida. O custo de vida vai ser a soma dos itens, tá bom? Aqui, ó, a soma da cesta básica e da energia, dividido pelo salário mínimo, que está aproximadamente 67%. Ou seja, o custo de vida de 2021, em 2021, era 67% do salário mínimo. Deixando claro, o custo de vida é o mínimo para a gente sobreviver, tá bom?
não entra nenhum tipo de lazer. Eu ir no parque, eu sair para o shopping, tá bom? Então vamos lá. Porcentagem de 2022, a mesma coisa. A gente tem agora o salário mínimo de 2022, a cesta básica e a energia de 2022. A parte pelo todo, a gente vai ter que, em 2022, a cesta básica representa aproximadamente 57% do salário mínimo e a energia representa mais ou menos 32,37% do salário mínimo, tá? Custo de vida, mesma coisa, soma dos itens e divide pelo todo. Em 2022, é aproximadamente 70%. Então, vocês já repararam que aumentou. O preço de tudo aumentou, dos itens básicos, o salário mínimo também aumentou, mas não aumentou o suficiente para a porcentagem ser a mesma. Ou seja, em porcentagem, sobra muito menos para a gente gastar com lazer, tá? Porcentagem de 2023, salário mínimo aumentou, cesta básica aumentou, energia aumentou. Tudo bem, tudo aumentou, mas vamos ver se aumentou tudo na mesma proporção, correto? Porque se aumentar tudo na mesma proporção, tá tudo bem. Porcentagem da cesta básica, a gente vê que a parte pelo todo tá também. E a porcentagem, da 57,77%, que a cesta básica representa o nosso salário mínimo. A porcentagem da energia, que é a de aproximadamente 12,37% do salário mínimo também. Então, vamos ver se a gente tem o mesmo poder de compra. Pelo jeito não, né? Que a gente tem um custo de vida, que a gente sobra a cesta básica e a energia. O salário mínimo, que agora é 1.302, que dá aproximadamente 75%, ou seja, o nosso custo de vida, ele representa basicamente 75% do nosso salário mínimo, ou seja, durante esses 3 anos, 2021, 2022, 2023, a gente está no ano que o nosso salário mínimo tem um menor poder de compra possível. Aqui vamos calcular a média, porque a gente já viu nos anos separados. Agora vamos ver uma média desses anos, para ver se a gente consegue, o que a gente consegue perceber. Então, 2021, 2022, 2023, os preços dos salários mínimos, certo? Para calcular a média, a gente soma todos os salários mínimos e divide por 3, que é a quantidade de salários que a gente está somando, que dá aproximadamente R$ 1.205. Média da cesta básica. Isso aqui são os preços da cesta básica, certo? Nos anos. E aqui a gente tem que... A gente soma todos os valores da cesta básica e divide por 3 também, que vai dar aproximadamente R$ 701. Média da energia, mesma coisa. A média da energia, a gente tem os preços das energias durante esses anos aqui. A gente soma eles e divide por 3 também, que é aproximadamente R$ 157. Agora, porcentagem na média. O que eu quero ter com isso? Quantos por cento, por exemplo, aqui, quantos por cento da média da cesta básica representa na média do salário mínimo, tá bom? Então, 701, que é a média da cesta básica, dividido pela média do salário mínimo, que é aproximadamente 58,17%. Então, nesses 3 anos, em porcentagem, né, a média é que a cesta básica come 58,57% do nosso salário, tá bom? E aqui da energia também, a média da energia sobre a média do salário, que dá aproximadamente 13,02%. Ou seja, durante todos esses anos, a energia come, em porcentagem, né, a média da porcentagem, 13,02%. Agora vem a porcentagem do custo de vida, porque a média do custo de vida, certo, vai ser 701 mais 157. 701 é a média da cesta básica. 157 é a média da energia. E a média do salário, que é 1.302, tá bom?
Quando a gente dividir isso, a gente vai ter que isso representa 71%. Ou seja, a média, nesses 3 anos, a gente tem que, em média, a gente tem só 29% do nosso salário para gastar com o que a gente quer. Porque 71% é simplesmente para a gente sobreviver, tá bom? Não é para ter uma boa vida, é para a gente sobreviver, continuar vivendo, tá? Aqui é a tabela. Então, galera, um dos melhores jeitos para a gente conseguir, né, continuar analisar os dados é colocar tudo isso numa tabelinha. É um jeito mais fácil a gente conseguir visualizar isso. E a gente tem aqui, ó, 2021. Em 2021, a gente tem que o salário mínimo era 1.100, cesta básica 644. A gente coloca aqui entre parênteses a porcentagem que a cesta básica representava em 2021. Energia era R$100, em porcentagem era 9,09%. Custo de vida em 2021, 744. A gente somou 644 mais o 100. E a porcentagem do custo de vida em 2021 era 67%. Em 2022, a mesma coisa. A gente tem 1.212 de salário mínimo, a cesta básica era R$700, a porcentagem era 57,57%, a energia era R$150 e a porcentagem da energia era 12,37%, em cima do salário mínimo, é claro. E o custo de vida custava R$850 e a porcentagem do custo de vida era 70%. 2023, a gente tem que o salário mínimo era 1.302, a cesta básica era R$760, a porcentagem da cesta básica em cima do salário mínimo era 58,37%, a energia era 220 e a porcentagem da energia em cima do salário mínimo era 16,89 reais, tá bom? O custo de vida, somando cesta básica e energia, é R$980. Em porcentagem, 75%, tá? Que os itens tinham em cima do salário mínimo. E aqui a gente botou a média, tá bom? Que a média do salário mínimo é 1.205, cesta básica R$701, em porcentagem 58,17%, energia R$157, em porcentagem tem 13,02% em cima da média do salário mínimo, e a média do custo de vida é R$858. Em média, a gente gasta, né, durante esses 3 anos 71% do nosso salário para sobreviver. Não é viver, é sobreviver. Vocês estão vendo que a gente usou a tabela aqui para conseguir agrupar melhor os dados, fica tudo bonitinho, certo? Tudo onde deve estar, é bem fácil a gente conseguir perceber aonde cada dado está. Então, para analisar dados por meio de tabela é um jeito maravilhoso, tá bom? E é claro que, de novo, aqui tem cesta básica e energia, mas vocês vão colocar outros itens aí e vai ter aqui a porcentagem também, tá bom? A gente tem aqui os gráficos de setor, tá? Esses gráficos são muito bons para a gente conseguir perceber o quanto está aumentando, né, esse custo de vida. Por exemplo, aqui, 2021, tá vendo essa parte azul? Essa parte azul aqui representa o custo de vida, tá bom? E essa parte verde representa o lazer. Ou seja, em 2021, a gente tinha 67% para o custo de vida e sobrava 33%, né, para o lazer, que está representado aqui em verde. A gente vai dividir, né? 67% desse círculo tem que ser azul e 33% tem que ser verde. Aqui em 2022 também passa, que a gente passou de 70%, de 67% para 70%, então é 70% azul e 30% verde. Aqui é 75% azul e 25% verde. E aqui é a média, né? A gente tem 75% do círculo azul
e 29 verde. Vocês estão percebendo que aqui, ó, preste atenção só em 2021 e 2023, que a parte verde, que é lazer, só vai diminuindo? Vocês estão percebendo isso? Cada ano que passa, o nosso poder para a gente, sabe, viver, lazer, né? Poder ir no shopping, no parque, comprar um celular novo, só diminui? Então, né, galera? Basicamente, eu estou dando essa aula para vocês conseguirem analisar dados de uma melhor forma. E aqui dá um exemplo, além de analisar dados, vocês terem um pouco de pensamento crítico, tá bom? De quão difícil está sendo sobreviver no nosso país ultimamente. Eu espero que isso melhore, eu espero que em 2024, 2025, essa parte verde aqui aumente bastante, a gente tenha mais poder de lazer, mas pelo jeito só está diminuindo. E ano que vem, vocês façam esse mesmo trabalho, vocês mesmos, sabem, usem os gráficos para ver se o lazer de vocês está aumentando ou está diminuindo. Obrigado, galera. Valeu, falou, e até mais, tá? Até a próxima aula. Aqui vindo para a NEP, né? Saindo um pouco da parte de professor e vindo para a NEP, aqui a gente está em referências, onde que eu peguei as fórmulas, tá bom? Usei, é claro, meu plano de aula também. Isso aqui é uma ideia que eu tive de aula para usar modelagem matemática no 7º ano do ensino fundamental e, além disso, é claro, conseguir despertar um pouco do pensamento crítico para as crianças, porque matemática não é só calcular números, certo? Muito obrigado.